A paz, meus irmãos, tudo bem? Estava aqui na edição, dei uma parada, não sei se vocês sabem, eu sou editor e videomaker e um apaixonado pela escritura sagrada. Chegou para mim um vídeo bem legal do Pondé com Rodrigo Silva e Pondé faz uma pergunta importante para Rodrigo Silva e ele responde. Eu queria que você acompanhasse, no final você estivesse também comigo para ouvir um pouquinho da palavra de Deus e também deixar seus comentários sobre tudo que você viu e sobre o que eu comentei para você. Seu aluno virou um pastor, arqueólogo, tem um museu de arqueologia bíblica. Eu soube. Para trazer o ceticismo da fé ali, prova viva. Ó, gente, até aqui, ó, os relatos mostram que isso aqui estava ali, aquilo estava lá. Que pergunta você gostaria de fazer para ele? Eu gosto muito de pré-história, né? E leio há muito tempo e tal. E os arqueólogos que estudam, basicamente arqueólogos que estudam pré-história, apesar que são arqueólogos que não estudam fontes escritas, porque não tem, já que é pré-história. E um dos temas que ele... Portanto, eu estou perguntando para o arqueólogo. Né? Tá certo. Um dos problemas que muitos arqueólogos descrevem é que a arqueologia ela só lida com fatos. Ela é completamente cega a qualquer verdade. Porque ela lida com fatos e não com verdade nenhuma. E que a arqueologia ela é uma ciência muito poderosa, mas ao mesmo tempo ela é uma ciência muito pobre, porque ela lida com cacos. Né? Como funciona isso para alguém que tem fé fazendo arqueologia bíblica? Muito bem. A arqueologia também não é monolítica. Quando se fala assim, os arqueólogos dizem, você tem a arqueologia histórico-culturalista, você tem a processualista, a pós-processualista, tem várias dinâmicas, tem a arqueologia cultural, tem a arqueologia colonialista, então tem várias linhas. Se você perguntasse isso para Binford, por exemplo, ele ia falar, não, é fato mesmo, a gente vai lá, reproduz. Até o processualismo foi uma linha filosófica que tentou colocar na na arqueologia, o método científico de Stuart Mill. O método laboratorial. O camarada acreditava que ele podia ir lá para o meio dos esquimós e ficar só observando os esquimós, como é que eles faziam lá com o osso da baleia, e ali ele ia tirar até uma regra matemática para saber como é que o ser humano evolui, como é que ele produz e tudo mais. Isso não deu em nada. Não deu em nada, porque o ser humano não é feito em série como carros, não dá para você fazer uma regra matemática para o ser humano. Então não deu em nada. A arqueologia, de fato, ela trabalha com fragmentos de história. Quem trabalha mais com a pré-história é mais o antropólogo ou o paleontólogo, ou aquele arqueólogo mais da linha americana. O outro arqueólogo vai trabalhar da história, da invenção da escrita para cá. Então, da invenção da escrita para cá é mais arqueologia histórica. Da invenção da escrita para trás ela é mais paleontológica. Aí o grau de abstratismo ele começa a ficar um pouco maior, né? Como é que a Lucy morreu? Você vai lá no Museu de História Natural de Nova York, está lá a Lucy, e eles fizeram a Lucy, o marido da Lucy, os filhotes da Lucy, sendo que encontraram apenas 20% de um Australopithecus, que há primatólogos que acreditam que nem era um Australopithecus. Então, quer dizer, tem essa crítica feita. Mas a Lucy in the Sky was Mas você sabe que foi o motivo da Lucy. Enquanto eles estavam escavando lá, alguém estava escutando. E do meu lado aqui, como é que a gente trabalha? Realmente são fragmentos de história. Mas eu trabalho no sentido matemático. Vou pegar a Bíblia, por exemplo. Eu não tenho um achado arqueológico para cada versículo que a Bíblia apresenta. E se eu for também com a pá, eu estou escavando Laquis agora, se eu for escavar Laquis com a Bíblia numa mão e também eu estou indo com a predisposição. Então você tem que escavar e deixar que o texto, não o texto bíblico, o texto das pedras, das cerâmicas, exalem para você. E esse texto pode vir de várias maneiras. Eu consigo ver a quantidade de cerâmicas, o tamanho da cidade, a conexão, se essa cerâmica ela era importada, se ela era produzida ali, o que aquele artefato está me contando. Depois desse movimento é que eu vou cruzar dados com as fontes históricas, seja a Bíblia, seja Heródoto, seja qualquer historiador grego, Sócrates, escolásticos, seja qualquer um, Flávio Joséfo, qualquer um. E com relação à Bíblia Sagrada, o que nós podemos testemunhar é o seguinte: o que se encontrou até agora de arqueologia literalmente ligada à história bíblica, talvez é uma fração de 5 a 6%.
mas isso em relação a toda a história geral. Se eu pegar a egiptologia, por exemplo, o que você encontrou dos que os egípcios deixaram é uma fração, uma minoria. E aí eu faço a pergunta para o historiador: como é que você sabe que Sócrates existiu? Nós não temos nenhum achado arqueológico diretamente ligado a Sócrates. O próprio Alexandre o Grande, nós não temos nenhum achado, nós não temos nenhuma prova que Alexandre o Grande esteve na Índia. As moedas de Alexandre o Grande são posteriores a ele. A vida de Alexandre mais antiga que nós temos é de Plutarco, que a cópia foi escrita quase 300 anos depois dele, e a cópia é de quase 1000 anos depois. Então você faz vários elementos assim da análise da fonte escrita com o que você encontra. E aí entra um elemento importante, que é a estatística. Quando bem feita. Vamos deixar bem claro, quando bem feito, porque a estatística hoje está sendo questionada por várias questões. Mas quando a estatística ela é bem feita, ela pode me dar, pela amostra, uma visão do todo. Uma estatística bem feita, ela pode falar o seguinte: se as eleições para o governo de São Paulo fosse hoje, Cecília Meirelles ganharia em primeiro lugar com 48% dos votos, Monteiro Lobato ficaria em segundo lugar, nulos ou brancos, mas eles não entrevistaram todos os 100% de habitantes de São Paulo, mas a amostra lhe dá uma parte do todo. Então a pergunta que eu faço não é se eu tenho um achado arqueológico que convalide cada parte da Bíblia. A pergunta é: o pouco que se achou está em consonância ou está refutando a Bíblia? E está em consonância. E a gente nota que muitas das críticas que são feitas, principalmente da escola de Copenhagen, que é uma escola minimalista, ou mesmo alguns arqueólogos de Haifa ou Tel Aviv, é que baseia-se na ausência de argumento para se afirmar alguma coisa. Por exemplo, eu não tenho até hoje nem... vou dar um exemplo claro aqui. Até 1991, não havia nenhuma comprovação fora da Bíblia da existência do rei Davi. E isso é importante mesmo, porque a gente está escavando justamente a cidade de Laquis, no período do Ferro, e uma das questões que nós estamos tentando investigar é a realidade histórica do reino unificado de Davi. Você morou em Israel, você sabe, Laquis, Lachish, é um sítio arqueológico importantíssimo, era a segunda maior cidade de Judá depois de Jerusalém nos tempos bíblicos. A gente está chegando agora no período do Ferro, isso é importantíssimo. Mas até 1991, muitos críticos de Copenhagen diziam: Davi é tão histórico como o rei Arthur e a Távola Redonda, porque não havia nenhuma comprovação. Até que lá, e como você gosta muito da França, eu vou dar um exemplo francês, André Lemaire, um epigrafista da Universidade de Sorbonne, um dos maiores, ele estava analisando a estela de Mecha, que fica no Museu do Louvre. Ele estava com a lupa ali e ele percebeu na estela de Mecha a expressão Beit David, Ara David, altar de Davi e casa de Davi. Essa expressão Beit Davi, casa de Davi, é uma expressão técnica. André Lemaire falou assim: eu achei na estela de Mecha, aqui no Museu do Louvre, uma comprovação histórica do rei Davi. Apesar de ser um renomado professor da Sorbonne, ele quase perdeu a cátedra dele, e você sabe que há muito cancelamento na academia por preconceitos. Opa. Por quê? Dizer que Davi existiu na época era algo tão ridículo, mediante o consenso cético, como dizer hoje que eu encontrei evidências do Saci Pererê na floresta amazônica. Ninguém dá bola para isso. Um ano depois, no norte de Israel, em Tel Dan, o professor Avram Viram encontrou em sítio ali um achado arqueológico que trazia o nome de Davi. Muita gente falou: não, isso é mentira, não pode ser, e tudo. Comprovou-se que Davi existiu. Aí depois que comprovou-se que Davi existiu, qual foi a postura do pessoal de Copenhague? Não, realmente, então Davi existiu. Mas ele não foi rei de um reino unificado de Davi. Então, às vezes, vai muito daquele jump monkey, sabe? Quando às vezes você fecha aqui, mas tem aquilo ali que está em aberto, e eu continuo duvidando que tem aquilo ali. Então, na arqueologia, eu trabalho isso. Só que, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui para todo mundo que está nos assistindo. Não é o meu objetivo com a arqueologia provar a Bíblia. Primeiro por uma razão teológica, depois por uma razão metodológica. Razão teológica. Vejam a conjunção que eu estou colocando. Se a Bíblia for mesmo a palavra de Deus, a autoridade máxima vem de Deus. Não preciso provar a Bíblia. Seria um contrassenso provar a Bíblia. Em segundo lugar, porque há verdades bíblicas que não perpassam pelo método científico. Se for verdade o que a Bíblia falou, eu não vou conseguir, através das técnicas laboratoriais, descobrir que Jesus realmente nasceu de Maria Virgem. Foge. É como descobrir uma verdade histórica. Como é que eu vou provar laboratorialmente que César cruzou o Rubicão?
Não tem como. São outros métodos. Então, é tolice fazer isso. Em segundo lugar, você cai na predisposição. Quero crer, e vai crer. Então, não é esse o objetivo. Agora, eu posso, pela arqueologia, colocar a Bíblia dentro de um contexto. E isso é um exercício que eu acho que é muito importante, especialmente para os cristãos. Eu vou explicar por quê. Eu estive recentemente dando palestra em Belém do Pará. E lá em Belém do Pará, recentemente, há um mês atrás, sabe a música da Joelma? Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Todo mundo agora pensou na música, né? Sim. Eu sou brasileiro, falo português, estou vivendo na mesma época da Joelma, considero-me uma pessoa que gosta de ler e estudar, e eu não sabia o que era um tacacá. Quando eu fui para lá, para Belém, que eu fui aprender o que é o tacacá, que eles colocam lá numa cumbuca assim, feita de fruta-pão, alguns falaram que não era bem isso, que tem tipo uma gosma assim, e fazem lá com o camarão, aquela coisa toda. Eu não sabia que tacacá era aquilo. Agora vejam bem, se hoje, com toda a comunicação que nós temos no século XX, falando o mesmo idioma, no mesmo país, na mesma época, existe uma expressão de uma música popular que eu não sei o significado, imagine a Bíblia Sagrada, que foi escrita há milênios, numa outra língua, numa outra expressão idiomática, que nem é o hebraico que você ouviu em Tel Aviv hoje. São expressões diferentes, formas de pensamento diferentes. E quantos tacacás estão na Bíblia que as pessoas estão lendo sem saber a mínima ideia do que é. Então a arqueologia me permite, de certa forma, voltar lá e colocar a Bíblia dentro de um contexto para que ela seja examinada de maneira mais sólida, fluida e com menos anacronismos. É um exercício que a gente tenta fazer. Então é uma coisa séria. A gente publica artigos científicos em revista indexada, tem mestrados, tem que a gente defende e tudo mais. Então não é uma banalidade. Agora, como separar o homem de fé do homem religioso? Eu não preciso separar, assim como Isaac Newton não separou o homem religioso do cientista, e ele conseguiu ao mesmo tempo escrever um comentário sobre Daniel e desenvolver toda a elaboração da lei da gravidade. Então, para mim, a razão e a fé caminham juntas. Agora, é lógico, se a razão não tiver fé, se a fé não tiver um pouco de racionalidade, não racionalismo, racionalidade, ela não será fé, será crendice. Eu gosto, até no livro, depois eu vou te dar aí, eu gosto muito do Machado de Assis, que ele tem uma frase lá no Quincas Borba, que tem um personagem que é o Rubião. E o Machado de Assis coloca o seguinte: Rubião, sujeito mais crédulo do que crente. Então eu acho que tem uma diferença entre ser crente e ser crédulo. O crente, ele tem uma questão de racionalidade. Paulo fala o culto racional da fé. Acredite não. E só uma última coisa que do seu 11º mandamento, eu ia até fazer uma pergunta para o Pondé, mas ele como me emendou noutra aqui, quando você falou esperança no mundo, que eu até vi um paradoxo na frase, e com certeza não foi sem querer que ele colocou, tem um paradoxo, tem a fé, tem esperança, não tem esperança. E quando eu estava fazendo quase uma hermenêutica aqui da frase, eu não li o livro, nem sabia desse livro, lamento a minha ignorância, a esperança no mundo, esse no mundo é como objeto da esperança ou local da esperança? Eu fiz uma bíblia da sua fala, igual eu faço com Paulo. Paulo escreveu, eu faço minha pregação, eu falei assim, se fosse uma bíblia isso que o Pondé falou, como é que eu examinaria? Há dois tipos de esperança aí. A esperança no mundo, enquanto local em que você exerce a sua esperança, e a esperança no mundo como objeto da sua esperança. Eu acho que essa segunda parte você não tem, porque você não falou, não creio na política também. Eu também não tenho esperança no mundo. Eu sou pessimista. Eu sou quase que um Nietzscheano em relação a política vai melhorar esse mundo, os homens vão melhorar. Não, políticos são como fralda. Você tem que trocar e pelo mesmo motivo. E não muda disso. Mas eu tenho uma esperança no mundo enquanto local em meio ao qual eu exerço a minha esperança. E essa esperança, no meu caso, aí eu vou tomar a posição aqui do Paulo Freire. Eu não sou de acordo com a política do Paulo Freire, eu não gosto da pedagogia dele, mas eu leio de tudo e eu sei separar o que eu concordo e não concordo. Eu leio Nietzsche, por que eu não posso ler Paulo Freire? Né? Que é coisa mais antagônica do que o Nietzsche. E o Paulo Freire falava que a esperança ela pode vir de dois verbos. Do verbo esperar
ou do verbo esperançar. Esperar é estar à espera de algo. Então, quando você está na fila do banco, você tem esperança de que o próximo no caixa não vai ter um monte de boletos para pagar. Quando você está esperando lá no dentista, você tem a esperança que não doa muito o tratamento, que não demore muito lá dentro. É a esperança do verbo esperar. Mas a esperança do verbo esperançar é diferente. O esperançar é aquele jovem que está lá no aeroporto e a namorada foi fazer um intercâmbio e passou 2 anos fora e ele a ama profundamente. E ele já está ali com a aliança para propor o noivado. Ele está toda hora com as flores assim, olhando lá agora que a porta abre. E ele está com tanta ansiedade para que ela chegue logo, que outros começam a falar assim, tudo bem? Desculpa, mas quem está vindo? A minha noiva. Como é o nome dela? O nome dela é fulana. Onde é que ela está? Ela estava em Paris fazendo intercâmbio lá para aprender francês. 2 anos sem... É mesmo? Você se importa de eu filmar? E talvez alguns ali vão empolgar tanto com aquele esperançamento dele, que alguém até falou assim, vamos embora, não vamos ficar um pouquinho, vamos deixar a menina entrar que eu quero ver o momento. Isso é esperançar. Vai dar ruim, cara. Olha como nós pensamos a mesma coisa. 2 anos em Paris, vai dar muito não, ruim. Depende. Isso. Essa é a diferença do ateu pro crente. Vai dar ruim. Eu pendi pro ateu. Mas agora. não crédulo. Mas o fato é que, nesse momento mágico, ele levou outros a quererem participar do... Não foi individualista. Aí eu me distancio do existencialismo. Não é só a minha existência, é a minha em consonância com outros. Então, a pergunta que eu faço, não é para ele não, é para nós crentes. Quando a gente fala que tem esperança em Deus e exercemos a esperança nesse mundo, que tipo de esperança eu, como cristão, tenho locus no mundo? Uma esperança do verbo esperar ou do verbo esperançar? Quer provocar isso nos outros. Exatamente. Que do esperar, estou esperando Jesus voltar. Ele vai voltar, viu, Pondé? Estou esperando voltar. Eu sou um chato. Eu já ouvi dizer. Que a coisa, exatamente, né? Agora, a esperança do verbo esperançar é aquela que as pessoas falam assim, pô, cara, eu posso até não acreditar. Eu posso até acreditar que 2 anos em Paris vai dar ruim, vai dar merda. A estatística está a favor de dar ruim. Vai dar ruim. Mas eu quero ver como é que essa história vai terminar. Então, o meu fascínio é esse, que as pessoas possam, de certa forma, olhar o esperançamento em mim e querer pelo menos saber mais como é que é esse negócio. E a estatística realmente pode dar ruim, mas se for olhar por estatística, o Big Bang nunca teria acontecido. E aí, irmãos, gostaram? Pondé mirou na arqueologia e acertou em Jesus, na esperança da sua vinda. Foi legal ver a forma que Rodrigo Silva desenrolou o assunto, falou sobre arqueologia e também falou sobre a esperança da vinda de Jesus, que é o mais importante, é o que me interessa a você, a vinda do nosso Senhor. Eu queria que depois você lesse no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, verso 8 a 18, o desenrolar desse assunto. É o momento que Jesus volta, porque Deus ainda não destruiu essa terra e combinou tudo para a sua grande vinda, o que Deus está esperando e como nós devemos esperá-lo. É importante você ler esses capítulos. Então eu quero agradecer a sua presença. Não esqueça de comentar. Eu costumo ler todos os comentários e também responder a todos. Eu queria que você deixasse o teu comentário para que a gente possa discernir mais sobre esse assunto, conhecer mais sobre esse assunto, saber o que você pensa e o que a palavra de Deus diz. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.